Olá, povo, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no Barão Coworking com mais um episódio do Voa Talks. Voa Talks, conversas que vão te ajudar a incluir seu nome na sua agenda, você na sua agenda. E hoje, meus amigos, vamos receber uma pessoa em especial porque é um amigo pessoal. E aí, o mais bacana disso tudo é que esse amigo pessoal hoje é uma das maiores referências em treinamento de força do país e mora aqui pertinho de nós, aqui em Campos de Goytacazes. Mestre Franz Canifes. Professor Ângelo, prazer é meu. Para quem não sabe aí, professor Ângelo foi meu professor na faculdade. Olha aí, esse é um jeito bacana que o meu amigo me chama de velho, mas Deus está vendo. Isso aí foi um das pessoas que me inspirou realmente assim, eu queria ter esse conhecimento e ser a pessoa que você e outros ali foram, outros poucos foram, enquanto exemplo na educação física. Até porque eu achava que eles usavam algum ponto eletrônico e alguém ficava lendo o livro para eles. Eu não sabia que a pessoa podia ter tanto conhecimento arquivado assim. Mas olha só como você ultrapassou a gente. Estou chegando perto. Obrigado pela presença, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com a educação física aí. Com certeza, você já contribui muito, irmão, muito mesmo. Por isso que você está aqui, inclusive. Por isso que que hoje o treinamento de força ganhou uma notoriedade merecida, né? Porque a gente sabe há quanto tempo que isso é real e que a gente precisava dessa divulgação maior para que as pessoas tomassem consciência do quanto o treinamento de força é importante para a qualidade de vida. Verdade. E aí, mestre, mas antes, temos aqui um ritual no Voa Talks, que a primeira pergunta é para a sua apresentação. Quem é o Franz Canifes? Beleza, o Franz Canifes é hoje um senhor de idade que muito jovem, praticou todos os tipos de esportes, todos, natação, basquete, handebol, futebol, péssimo jogar futebol, onda de skate, bicicross, me envolvi com artes marciais e me apaixonei e fiz 7 artes marciais diferentes. Nossa. Hoje sou faixa preta de 5 artes marciais. Bacana. Daqui a 3 anos eu pego uma faixa coral, né, que é de grande mestre, né, do jiu-jitsu, por exemplo, entre outras graduações. E que um dia eu decidi ir embora de Campos para ser atleta profissional e seguir carreira de atleta e de professor de educação física, já que em Campos não tinha essa faculdade na minha época. Olha isso. Quando eu estava no 4º período, começou a educação física em Campos. Eu não iria voltar mais, já estava no 4º período e fui atleta profissional, consegui conquistar vários títulos nacionais e internacionais e me apaixonei pela educação física. Fui trocando uma pela outra, até que um dia me vi já com 7 pós-graduações, 2 mestrados, dúzias de artigos publicados em revistas internacionais e dando aula no Brasil todo, né? Em pós, cursos, enfim. E aí me envolvi com essa parte acadêmica, nunca larguei a prática e hoje em Campos eu continuo trabalhando na parte de pós-graduação, não mais em graduação. Eu fiquei 17 anos em graduação, educação física, nutrição, fisioterapia, radiologia, enfermagem, vários cursos. Caramba. Na graduação. Hoje eu estou focado em pós-graduação, todas elas voltadas em alguma coisa de musculação. Então, bodybuilding, musculação avançada, sempre voltado... Só muda alguém, mas já muda musculação. O foco é musculação, me especializei em musculação. Legal. As minhas 7 pós têm a ver com musculação. Então, hoje eu sou personal trainer e professor de pós-graduação do Brasil, tenho meus cursos online e tenho minha consultoria, né, também online. Bacana, bacana. Esse é o Franz. Merecido, história sensacional. E, gente, esse momento aí que ele comentou, que eu fui professor dele, mas o maior orgulho que eu tenho é que logo depois você virou professor da casa. Verdade. Né? E foi meu colega de turma lá de trabalho. E isso é muito legal, cara, ver esse crescimento por conta da sua dedicação ao estudo, gostar de estudar, ser curioso, que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Parece que as pessoas estão perdendo essa curiosidade. E essa curiosidade é que foi te levando a se tornar essa referência na musculação hoje. Por conta disso, a primeira pergunta é o seguinte: diante de todo esse conhecimento que a gente está sendo mais divulgado para a população de modo geral sobre o treinamento de força, a importância dele, fala para a gente aqui, por que treinar força? Por que é importante? Beleza. Bom, então, essa pergunta eu sabia que ia ser feita, eu trouxe aqui alguns recortes, que é importante que quem está aqui assistindo, de fato, né, ouça isso com calma, né, depois que for para o online. Perfeito. Mas um estudo com 1.400.000 pessoas. Caraca. Então, é um estudo com 1.400.000 pessoas. Mostrou que exercício físico regular
está associado ao menor risco de 13 tipos de cânceres. Caramba, sensacional. E aí o estudo não só fala isso, mas também o estudo mostra de fato o tipo. Então, esôfago, fígado, rins, estômago, endométrio, leucemia mieloide, mieloma, cólon, reto, cabeça e pescoço, bexiga e mama são correlacionados com a atividade física. Então, quem pratica tem um risco muito menor. Mas é atividade física como um todo ou o treinamento de força? Neste caso aqui, foi a atividade física, mas com foco em musculação. Perfeito. Então, fazia aeróbico, fazia bicicleta, fazia caminhada, mas tinha também musculação ali 2 vezes na semana, pelo menos. Certo. E essa musculação, aí as pessoas confundem, eu tenho medo de falar assim, musculação, mas musculação é só musculação? Não, musculação, na verdade, é uma ferramenta que a gente utiliza para treinar a força. Isso. E a força, pessoal, a gente divide ela em vários tipos. Força rápida, força explosiva, força dinâmica. O que seria força dinâmica? A musculação, que é aquela fase de levar e trazer o peso de volta, a fase concêntrica e excêntrica, que seria uma repetição, né? A gente divide isso também em momentos. Então, tem vários tipos de força. A musculação, a pessoa da terceira idade, as pessoas, né, os jovens, senhores e senhoras, assim como eu, né, é a musculação que a gente consegue realizar ali entre 8 e 12 repetições com uma intensidade que a gente mesmo possa estar autossugerindo. Olha, de 0 a 10, eu já treinei aqui hoje numa intensidade de 8. Então, falar que foi 8, aquela série, daquele número de repetições feitas com aquele peso, significa que você treinou 80%. Numa média de 0 a 10, 8 é uma média muito boa. Se eu treinei com uma média de 5, eu falei assim, acabei de fazer exercício. Acho que tá um 5 de peso. Foi um 5 de esforço. Você está treinando uma força moderada, uma força pequena. E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente fala em força, mas como é que você vê se eu estou treinando certo ou não? É só você dar essa pontuação para você mesmo. De 0 a 10, 7 e 8 estão ótimos. São as melhores pontuações. 6 está mais ou menos, 9 já está intenso demais também. Então, você mesmo em casa, você mesmo na academia, você pode fazer essa autocorreção. Então, é como processo de autopercepção mesmo. Autopercepção. E aproveitando que você sabe que aqui no Voa Talks a gente conversa com o público em geral. Não são profissionais. Eu trago os profissionais da saúde para fazer uma tradução dessa teoria para que a gente possa orientar as pessoas a incluírem seus nomes nas suas agendas e praticarem o autocuidado consciente. E aí, por isso eu descobri aqui a importância de falar o óbvio. Eu vou te fazer uma pergunta que você deve escutar todo dia na academia. Pode. Mas existe uma situação que é muito comum da gente escutar quando a gente trabalha em academia, que é assim, eu não quero fazer muita força não, porque eu não quero ficar muito forte. Principalmente o público feminino. E aí eu sempre digo, quem dera que fosse fácil assim a gente ficar forte. O que você pode dizer para as pessoas com relação a isso? Já que você falou em intensidade, né? Tem gente que acha que se pegar uma carga muito grande, se fizer aí entre 7 e 8, dentro da percepção de esforço, está treinando demais, com muita intensidade e pode se prejudicar ou pode ficar forte demais e a pessoa não está buscando isso. O que você pode dar de orientação para esse povo? Então vamos lá. Primeira coisa importante, né, que a população tem que entender, a população mesmo, tá, que está aí querendo treinar, que está com medo de fazer musculação, já que se tornou um mito na musculação, né, a gente precisa quebrar isso. Musculação, pessoal, é somente uma ferramenta. Você vai lá, assim como uma piscina, você vai tomar banho de piscina ou vai nadar, uma Olimpíada, né? E na Olimpíada a piscina é usada para poder fazer 100 metros em 50 metros em milissegundos. Verdade. A musculação é a mesma piscina que você vai lá fazer. Então, se eu estou pegando um pezinho na minha mão de 1 quilo ou de 10 quilos, qual é a diferença de 1 quilo para 10 quilos? Eu não sei. Porque quem está segurando 1 quilo e quem está segurando 10 quilos? Se a minha mãe segurar 1 quilo, ela pode falar assim, Franz, esse 1 quilo para mim equivale a um 9. Ou o Mike Tyson segurar 10 quilos, ele fala assim, olha, Franz, isso para mim equivale a 1. Então, você não tem que ficar preocupado com o peso, e sim o quanto de percepção você está sentindo aquele peso. Então, se você pegou 20 quilos, você acha que é muito, mas quanto você se deu de nota?
Então, não se atrelem ao tamanho do peso, né? Quando eu falo tamanho do peso, é porque a gente olha aquele halter grandão, né? E também ao número do peso, né? Então, a gente fala tamanho do peso. O que é tamanho do peso? O negócio vem em português meio doido. Mas não é, porque a gente olha um pesão lá e fala, nossa, que negócio é grande demais. Mas você tentou alguma vez segurar aquilo? Às vezes você vai se surpreender, vai ser não tão intenso quanto você esperava. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que ficar forte é uma questão de anos de dedicação. Anos e anos. Eu estou com 50 anos, pratico musculação desde os 16, 15, 16. É lógico, eu tenho uma boa qualidade de massa muscular. Mas se fosse para ficar um mamute, eu seria hoje, né, o renascimento dos mamutes na Terra. Assim, verdade. E não é assim que funciona, porque existe questão hormonal, a questão de dieta, existe um limite fisiológico, ou seja, um platô. Você não vai ficar forte se você não tem predisposição para aquilo. E no caso, ficar forte do tamanho que eu estou falando agora. Você só vai crescer tanto assim se você tiver uma baita disposição. A mulher, em geral, não tem isso. É 1 em 1 milhão. Então, e mesmo assim, vai crescer muito uma perna, o braço não cresce. Vai ter também assim, a seletividade da musculatura. Então, é um mito que tem que ser quebrado. Né? Ninguém vai ficar forte de um dia para o outro. A gente sabe hoje também que os idosos, os jovens, senhores e senhoras, eles vão ganhar muita força, mas não vão ganhar muito proporção muscular, massa muscular. Por quê? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente sabe que é uma descontinuação, né, do que liga o nosso músculo à nossa cabeça. Então, eu lembro aquele papo do axônio, né, dos neurônios, né, os nossos neurônios, que a gente vai perdendo com a idade. Esse neurônio vai lá no músculo. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, se a gente não treina a força, a gente vai desconectando essa tomada desse neurôniozinho com aquele músculo. E aquele músculo ele tem ali fibras que são de força. As fibras que não são de força elas vão perpetuar até o resto da nossa vida. Olha que interessante. Então a gente vai ter sempre algum tipo de resistência. A gente vai conseguir fazer um pouco da atividade da vida diária. Mas a gente não vai ser capaz de suportar um limite um pouco maior do que a atividade da vida diária. Por isso que a gente vai envelhecendo, ficar em pé da cadeira é mais difícil. Então, se eu consigo continuar mantendo esses neurônios conectados, isso é muito importante. E para isso, eu preciso chegar a um de limiar. O que é o limiar? É para a gente falar assim, olha, eu fiz uma força que foi suficiente para poder aquele neurônio, né, acordar e mexer lá. Se isso não é ativado, a gente vai desconectando. Isso é um perigo para a terceira idade. Então, o que sobra, ele não consegue ficar tão grande assim. Mas o que sobra aumenta a força até 700%. Caraca, olha só, que assim, hoje eu fiz uma. Aliás, eu até encaminhei para você, porque eu criei a chamada para o nosso podcast agora. Hoje de manhã eu falei sobre um item que o Peter Attia, o autor do livro, ele fala de Decathlon Centenário. O que é o Decathlon Centenário? É você. Decathlon vem da Olimpíada, né? Aquela modalidade que o atleta faz 10 esportes diferentes. Uhum. Ele não é o melhor em nenhum deles. Se ele tivesse que fazer individualmente cada esporte, ele não seria não seria nem finalista em medalha. Mas ele consegue fazer todos e aí consegue até o ouro como decatleta. E aí o Peter faz uma comparação seguinte: pensa em 10 coisas que você gostaria de fazer para o resto da sua vida. Por exemplo, fazer uma trilha, isso que você acabou de falar, sair, se levantar do chão, que hoje pode ser fácil, mas à medida que você vai perdendo massa muscular, vai perdendo força, vai ficando cada vez mais difícil. A hora que você senta no chão e tenta levantar, às vezes tem que pedir ajuda. Carregar uma criança no colo, um netinho futuramente. Então, assim, a orientação dele é escolhe isso, escolhe o que você quer fazer e treina para fazer isso. Continua fazendo isso, que é exatamente o que você está trazendo para ele. Perfeito. Aí eu vou aproveitar, conectar essas duas situações com a seguinte pergunta. Músculo e longevidade. Qual é essa ligação? Vamos lá. Então, ó. Por que começou... O que se descobriu aí na ciência atualmente? Que você começou a falar da relação do neurônio com o músculo. O que a ciência descobriu mostrando que
é tão importante hoje a gente ter massa muscular para uma longevidade saudável? Então, mais um estudo publicado numa grande revista internacional também avaliou também, né, vários grupos. Então, o grupo foi de 20 e 30 anos, que seriam os jovens, um grupo de 50 até 65 anos, que seriam adultos mais velhos, e um grupo de 65 anos para cima, 70, 75, 80. Né? Idosos, no caso, adultos mais velhos ativos e sedentários. Então, adulto ativo e adulto sedentário. E esses idosos também ativos e sedentários. A ideia do estudo foi ver o envelhecimento, o impacto do envelhecimento na qualidade muscular, do conteúdo de mitocôndria. O que é mitocôndria? Uma organelazinha que a gente tem lá dentro do nosso corpo que queima gordura. Então, quem tem mais mitocôndria, teoricamente, tem a maior capacidade de queimar gordura. E isso é um dos benefícios da prática de exercício físico. Quem faz já tem. Gordura intramuscular de pessoas que não faziam nada. E aí, os resultados mostraram que apenas os idosos sedentários e frágeis apresentaram menor proporção de fibras de força. Então, se você quer ser um idoso forte, você precisa se manter ativo a sua vida inteira. O indicado é que o exercício provoca um efeito protetor no músculo, onde os idosos ativos conseguem ter a mesma qualidade muscular que os jovens adultos de meia idade. Então, quem tem 80 anos de idade pode se sentir e fazer as mesmas coisas que um senhor ou uma senhora de 60 anos. Por quê? E a gente sabe que é muito mais difícil. Dos 60 para os 70 é um pulo gigantesco. De 50 para 60 não é tão grande assim, mas de 60 para 70, de 70 para 80 é um negócio gigante. E então a gente consegue manter a pessoa com 70 e 80 tão boa quanto 60 se elas praticam isso. Um outro estudo muito interessante foi recente estudo, avaliou a relação entre força muscular e o equilíbrio no índice de quedas e lesões por quedas em 914 mulheres, 1.000 mulheres de 76 anos em média, que foram acompanhadas por 2 anos. Mulheres com mais força e equilíbrio tiveram menor risco de quedas e lesões do que as mulheres que não treinaram. Então, uma mulher hoje, quando cai e quebra, ela é grande capacidade de quebrar o colo do fêmur. E colo do fêmur cirúrgico com prótese. Se não tem como engessar. Você tem que serrar, tirar e botar uma placa de metal ali e botar uma prótese de fêmur ali, de colo de fêmur. Então, mulheres com 76 anos de idade hoje sofrem bem menos se elas praticam alguma atividade física. Não para por aí, não. Um estudo com 30 mil pessoas mostrou que, de forma isolada, o exercício físico é a única estratégia eficaz na prevenção de dor lombar. Aí aqui fala que o número de pessoas. Aí, enfim, o estudo mostrou que, independente da idade, sexo ou classe social, pessoas que praticam exercício regular têm 57% menos chances de desenvolver ansiedade. Olha, a gente já falou de ansiedade, dor lombar e fragilidade óssea, vamos dizer assim, para queda, para fratura. E a gente fala mais aqui ainda. Esses 3 pontos, por exemplo, já implicam muito na longevidade saudável, né? Do quanto a pessoa vai conseguir. Porque assim, viver mais a gente já consegue, graças ao avanço da medicina, né? Da medicina chamada curativa, né? Do medicamento. E também através das políticas públicas, que melhoraram, dentro das possibilidades, mas melhoraram, e nos deram a condição de ter uma expectativa de vida hoje no Brasil de 75 anos. Mas, como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar bem? Com vida e ativo ou só com vida? Perfeito. E aí, Franji, uma outra pergunta comum da gente ter aqui, das pessoas que seguem Voatalks. Professor, beleza, eu comecei a entender, a acreditar nisso agora, porque eu estou escutando vocês lá no Voatalks. Mas eu já tenho 60 anos. Eu posso começar? Pode. Eu tenho hoje, vou falar de casos reais agora, né, que estão agora em andamento. Eu tenho hoje uma aluna com 65 anos. Nunca tinha treinado antes? 20 anos atrás, e aí parou, ficou anos e anos parados. E aí agora a médica, né? E a médica e a nutricionista falou, não adianta fazer dieta.
com 65 anos de idade, sua dieta não vai te deixar te emagrecer o que você quer. Ou pior, vai emagrecer também a custo de massa muscular. E perder massa muscular não é uma opção interessante para quem tem mais, né, de 50 anos. Porque perder é fácil, construir é mais difícil. E aí, o endócrino dela me falou, olha, você precisa, né, não só fazer aqui essa reposição de algumas coisas que você tem que fazer lá de remédio, de hipertensão, coisa do tipo, praticar atividade física e se alimentar bem. Então, ela procurou hoje, um nutricionista e me procurou. Hoje, ela faz treino de força comigo na musculação 3 vezes na semana e ela bota cargas, agora falando de peso absoluto da musculação lá, ela bota carga de jovens de 15, 16, 17 anos de idade, que estão começando também. Caramba, então, se o leg press, ela coloca 60 quilos lá no leg press, aquela maquininha de empurrar com as pernas, é o mesmo peso que ela reveza, às vezes, com jovens, tanto homens ou mulheres, garotas e garotos, de 15 e 16 anos de idade. Legal. E, Franz, isso é uma outra coisa boa. Cara, só a gente vai ter que fazer interromper. vários episódios. Então, tem a doutora Tânia, endocrinologista, 72 anos. Estava treinando há 2 anos já e comigo agora está há alguns meses. Ela trocou de academia, trocou de personal, enfim, questões de logística, de horário dela. Ela é endocrinologista, formada há mais de 40 anos, Legal. que sabe da importância e praticou sempre caminhadas e tal, mas hoje, há 2 anos atrás, ela falou, caminhada só não é o suficiente. Eu preciso fazer treinamento de força para me manter ativa nas atividades da vida diária. E ela está focada no peso dela, ela usa o Apple Watch dela lá, a gente trabalha com recuperação através de batimento cardíaco, é todo... Caramba, tudo em cima da fisiologia. E ela está lá. Ela tem 72. 72. E esse 72, ela começou a treinar força com 70, é isso? 70. E teve benefício. Benefício? Ela pega hoje pesos que eu convido qualquer um a treinar com ela lá na idade dela. Que legal, cara. Faço um convite às pessoas que queiram lá conhecer e ver ela treinando. E depois o relato dela como uma pessoa de 72 anos de idade, uma senhora, que sabe do assunto, ela trabalha até hoje, ela tem um hobby, ela atende 2 vezes na semana ainda. Cara. E são só 2, tá? Mas assim, recentemente a gente perdeu aqui, tem que deixar uma homenagem, né, ao grande seu Ivoni Moura. Seu Ivoni Moura, dono, né, pai do Sandro Moura, do Paulo Moura, né, que são os donos da academia Sandro Moura em Campos há muitos anos. Seu Ivoni foi meu aluno dos 79 aos 83. Eita! Quando veio a pandemia, ele não queria parar de treinar, e aí o Sandro Moura, de forma carinhosa, me indicou o pai para dar aula para o pai dele no prédio, quando a pandemia. Nós treinávamos no salão de festas, e aí lá com os pezinhos, caneleiras, o seu Boni fazia segunda, quarta e sexta, religiosamente, às 10 da manhã comigo, sem faltar um dia. Que bacana. Por longos 4 anos, aí voltou para a academia, e na academia todo mundo para olhar ele treinando, porque as pessoas não acreditavam no peso que ele estava colocando às vezes. Que isso, cara. Só que problemas de saúde, problema renal e outras complicações que não tem. A musculação segurou, na verdade, isso daí. Mas aí, uma hora também, a gente chega, o seu Boni, graças a Deus, fez uma passagem boa, tranquila. Está esperando para a gente ir lá agora no céu. É verdade. Caramba, olha que isso. Bom, então, aí a gente falou aqui de melhoria da realização das atividades da vida diária, né, para você ir no mercado andando, voltar com a sacolinha pesada e tal. No shopping andar. No shopping andar. Falamos da redução do risco de queda. Sim. Redução da ansiedade. Aliás, essas 2 últimas semanas se falou muito disso. Teve essa pesquisa aí, foi bem 13 tipos de câncer. Os 13 tipos de câncer. E como é que é essa história de músculo ser um órgão endócrino? O que é isso? Então, a gente descobriu mais ou menos na década de 90 para 2000 ali, né? Já tem bastante tempo, né? Que o músculo tem uma função muito interessante, né? Então, o músculo também regula, né, vários fatores metabólicos da gente. Então, quando eu tenho mais massa muscular, eu consigo ter uma melhor regulação, até mesmo do que a gente chama de processos inflamatórios, né? O próprio músculo, por si só, ele gera o processo inflamatório dele, que é um processo inflamatório benéfico, né? Quando eu inflamo essa musculatura, aquela dorzinha de início tardia da musculação, que a gente, tá dolorido e tal. Então, isso é bom. Isso é um processo inflamatório que vai gerar uma resposta de melhora da sua capacidade. Então, tem processos que a gente fala que é inflamatório, mas não é inflamatório porque vai te chumbar, vai te deixar ruim. É porque ele precisa te fazer ir para o próximo nível, né? Dar um passo a mais. Então, hoje, nosso músculo consegue regular, se não me engano, 100 e poucas funções ali, né?
endócrinas. Caraca. Porque a gente tem as funções, né, autócrinas e parócrinas, ou autócrinas e a população, assim, o músculo ele consegue falar com outro músculo e o músculo consegue falar com os outros órgãos. Seria mais ou menos dessa forma. E o músculo ele também fala com ele mesmo. Então, é ele com ele mesmo, ele com outro músculo e com outros órgãos. Então, quanto mais massa muscular eu tenho, melhor essa comunicação. Então, mais fácil seu corpo reage ao que vem de forma externa. Vírus, bactéria, né, que vão gerar algum tipo de inflamação, de fato. Uma pneumonia, uma virose das vias nasais, influenza, um Covid. Então, tudo isso o músculo vai estar, de certa forma, de forma indireta, regulando metabolicamente o seu organismo para ser mais capaz de suportar os processos inflamatórios externos, já que ele produz um processo inflamatório benéfico, bom, interno, que te deixa já com o organismo preparado para combater o que vem de forma externa. É um negócio interessante esse quebra-cabeça. Eita, mais um benefício. E aí, Franz, você comentou aí sobre dor, né? Dor aguda tardia e tal. Que a gente tem pessoas que adoram essa dor, né? Aquela galera, pô, é sinal que se está doendo é porque está trabalhando o músculo. E tem o pessoal que tem pânico dessa dor, porque o cara fala, meu Deus, amanhã não vou conseguir nem trabalhar e tal. Como é que é isso para a gente? Sempre bom lembrar, né? Tem muita gente aqui que está nos escutando e que nunca treinou, Sim. né? E que ainda está na dúvida. Pô, estou gostando desse papo do professor Franz aí, mas eu não quero sentir aquela dor. Como é que é esse processo de adaptação, vamos dizer assim, para o iniciante no treino de força? Então, isso é outro mito também que a gente precisa quebrar, porque é importante saber que as pessoas saibam disso. Antigamente a gente não tinha tanto controle como tem hoje. Então hoje a gente tem professores mais qualificados, em que eles sabem dessa importância de começar com um exercício mais brando, a escolha de exercícios. Então usar de repente algumas máquinas que são mais fáceis de serem feitas, com um peso mais adequado, um número de repetições menor. Então o que seriam as séries de repetições? Eu vou fazer 3 vezes de 15. Vou fazer 3 vezes de 10, vou fazer 3 vezes de 8. Antigamente isso era uma tabela fixa, né? Era uma coisa já pré-programada. Hoje não. De acordo com a avaliação ali, a entrevista do professor com o aluno, se a gente sabe que a pessoa nunca fez nada e está muitos anos parada, ou nunca treinou nada, absolutamente nada, essa pessoa precisa começar com 2 séries de 8, 2 séries de 10, 2 séries de 11. Não existe número ímpar e par, né? Mas a gente acabou ficando sempre número par, né? Mas mas 2 séries de 8, isso não é muito pouco? Não. Isso talvez já é o suficiente para acordar sua musculatura, sem necessariamente deixar ela com aquela dorzinha. Mas é bem pouco provável que a dor não vá acontecer. Se eu não consigo também acordar a musculatura, é porque também o treino foi fraco demais e não gerou nenhuma adaptação. Certo. E aí, boa essa lembrança, assim. Gerar adaptação. O que é isso? O que é gerar adaptação? Você deu um exemplo bom. Eu posso até começar com uma série só, Sim. de 4, 5 exercícios, porque se a pessoa está muito tempo ou nunca fez nada, né, aquele primeiro estímulo com uma série de 5 exercícios, eu já tirei o cara do sofá, por exemplo. Perfeitamente. Mas, como aquele músculo, vamos imaginar que eu estou falando isso, uma série de 5 movimentos, cada movimento você faz 8 ou 10 repetições, e esse cara tem 60 anos de pura inatividade. Até da educação física escolar, esse cara entrava com atestado. Então, qual a importância dessa adaptação progressiva? Porque a gente fala muito na educação física em progressão pedagógica, que é respeitando o nível de aprendizado, né? Do mais fácil para o mais difícil. Isso. Mas a gente também trabalha em cima da progressão fisiológica. E como é que é isso, por favor? Explica para a gente. Se você tem medo e está inseguro do que vai fazer, você mesmo pode fazer essa sua, né, progressão didática, que seria assim. Eu vou realizar hoje, né, pegando o mesmo número do professor Ângelo, 5 repetições. Então, vou fazer um exercíciozinho, 5 vezes, movimentar 5 vezes aquilo dali. Vou para o próximo, faço 5 vezes, e aí eu fiz lá, sei lá, 8 exercícios, que geralmente a gente prescreve 8 exercícios, um para cada grupo muscular. Então, foram 8 exercícios, uma única vez, por 5 repetições. Vai levar na academia mais ou menos 25 minutos, 20 minutos. Beleza.
2 dias depois, ou vamos supor que você vai segunda, quarta e sexta, enfim, isso também não é uma lógica, também não, tá? Não precisa seguir essa ordem, mas só para a gente entender. Normalmente faz. Aí, outro dia, eu posso ir lá fazer uma bicicleta, enfim, posso dar uma caminhada. Eu voltei e vou fazer de novo os mesmos exercícios, a mesma série de 5. Como a gente está iniciando, nosso cérebro ele aprende muito rápido, mais rápido que o músculo. Então, o comando que sai da nossa cabeça e vai para o músculo, ele rapidamente é aprendido. É o caminho ali a percorrer. Então, provavelmente no terceiro e no quarto treino seu, você vai fazer 5 repetições e vai pensar assim, dá para fazer mais umas 2. Se dá para fazer mais umas 2, é a hora que você tem que fazer mais 2. Você Já mesmo, de forma autossugerida, já está acontecendo. está acontecendo. Então, eu vou lá e faço 7. Vou fazer 7 por mais umas 3 vezes, 4 vezes. Então, se você treinou segunda, quarta, sexta, na outra segunda foi o quarto treino, na quarta, que foi o quinto treino, você vai lá e faz. Dá para fazer 9? Dá para fazer 8? Você faz 8 em vez de 7. Então, de forma autossugerida, vai ter exercício, você vai sair do 5 para 10 em 3 treinos. Vai ter exercício, você sair do 5 para o 8 em 3 treinos. Perfeito. Vai ter exercício, você sair do 5 para o 6 em 3 treinos. Porque aquele grupo muscular, de repente, é um grupo muscular e um tipo de exercício, de movimento, que você não está realmente no dia a dia, a gente faz. Certo. Então, às vezes, demora mais tempo para o seu cérebro aprender aquilo. Então, de forma autogerida, já existe esse caminho que a gente pode percorrer, que é respeitar nosso corpo e fazer aquilo que a gente está percebendo que dá para fazer. Eita, excelente, excelente orientação. Agora, o que me preocupa nessa orientação é o povo super motivado. O cara que quer aquele povo do Projeto Verão. Mas aí não tem perigo nenhum, sabe Não? por quê? Ah. Porque esse povo do verão que está super motivado, quer para fazer 5, ele vai fazer 7 logo no primeiro, É isso. no dia seguinte ele fica com dor. Aí para. Aí essa dor vai para ele, pô, eu tô com uma dorzinha. Ok, essa dor de 0 a 10 vai até 5? Ok, tá ótimo. Essa dor passou de 5, numa escala de 0 a 10, tá doendo demais. Você acelerou muito o processo. Então, automaticamente, quando eu chegar na quarta-feira, que eu estou já diminuindo a dor da terça que eu senti, que eu me vou lembrar da dor de novo, quando eu for fazer agora as 5, vou fazer só 5 em vez de 7. Então, essa dor também é um parâmetro para saber, olha, não, a dor vai acontecer. Está entre 0 e 5, tá bom. Porque uma dorzinha de 5 não incomoda ninguém. Agora, uma dor acima de 5 começa a incomodar. No dia seguinte, o cara tem que tomar até Dorflex para trabalhar. Aí andou 8, 9, aí você sabe que você fez besteira. A culpa foi sua. Excelente, Então, excelente. de forma autossugerida, você vai começar a comandar o seu próprio carro, que é você, de forma muito mais consciente. Perfeito, perfeito, Frank, perfeito. Bom, olha só que bacana. A gente voltando para esse cara, né? Aquele cara que está saindo do sofá, que ainda está com medo dessa questão da dor, da intensidade, da adaptação. Outra pergunta que aparece muito lá com a gente, lá no Instagram do Você na Sua Agenda. Quero treinar, vou começar, não faço nada, vou começar a treinar amanhã. E aí eu tenho hoje várias possibilidades, né? O mercado está trazendo para as pessoas, isso é bem bacana, né? A educação física conseguiu trazer para as pessoas diferentes formas de entrega. Sim. Antigamente a gente só tinha a entrega, a gente só podia ter treino presencial. Mas a pandemia nos ensinou a todos nós professores, ensinou as pessoas que é possível você fazer um treino online também. Então hoje a gente tem você mesmo, isso foi um dos motivos pelos quais eu escolhi você para vir conversar com a gente sobre isso, é porque você é personal trainer de forma presencial, você já prescreveu treino online, ou prescreve treino online, e também tem consultoria, tanto online quanto presencial. Isso aí. Pode explicar para as pessoas a diferença entre cada momento desse? Beleza. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque aí, até baseado no que você trouxe, essa ideia da autopercepção, né? A ideia é explicar como são essas diferentes entregas, para que quem está em casa hoje, que ainda está na dúvida, possa pensar assim, cara, eu acho que esse formato aí tem mais a ver comigo.
eu não gosto muito de academia, não gosto de sair de casa. De repente, então, eu acho que a consultoria online pode ser mais um. Enfim, mostra para a gente como é que são essas entregas. Beleza. Então, hoje nós temos, de fato, 3 formatos pré-estabelecidos. Na verdade, até 4 formatos, mas aí um é derivado. O primeiro formato é o tradicional. Você vai à academia, treina, tem seu professor lá que vai prescrever o seu treino, ou você tem o seu personal trainer. Essa é a maneira que a gente tem realmente, de fato, de estar treinando de forma personalizada. Ou seja, o personal está treinando um treino que você pode fazer, que você precisa, pensando em qualidade de vida, em hipertrofia, em melhora de algum tipo de dor ou lesão, enfim. Então, você tem algo ali na sua mão. Esse mesmo professor também, ou essa mesma pessoa, escolhe pagar o personal porque ela entende da importância da atividade física, mas ela sabe que sozinha ela não vai sair de casa para fazer. Então, ela assume um compromisso na agenda dela. E aí, isso é muito importante. Que, assim, qual é importante hoje? Isso é uma coisa que tinha que deixar bem claro para a população. Eu sei que não é, às vezes, é muito prazeroso. Eu sei que demanda logística para quem vai sair para a academia. Eu sei disso. Só que a gente às vezes tem que comer o que a gente não gosta. A salada, as pessoas não gostam às vezes. A gente sabe que tem que fazer atividade física, a gente sabe que tem que tomar banho. Usar um desodorante é interessante, né? Então, assim, é umas coisas que eu brinco. Dar bom dia às pessoas, não maltratar os animais na rua. Ser uma pessoa educada e usar desodorante são coisas básicas, deveriam estar inseridas. Então, assim, eu não gosto, mas eu sei que é importante fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. A atividade física hoje não é um luxo ou apenas um hobby estético. A atividade física hoje, de fato, é um remédio que melhora para o diabético a diminuição do uso do remédio, seja insulina ou os remédios antiglicemiantes, que são caros. Melhora o hipertenso, diminui o infarto do miocárdio, diminui o câncer, entre milhões de outras coisas. Então, a atividade regular, ela gera uma adaptação de 24 horas, que diminui o uso do remédio, que usa diariamente também, porque a cada 24 horas eu repito a atividade física, para quem pode fazer todos os dias. Isso me gera, então, melhora não só da vida, mas melhora da diminuição do uso de remédio, do controle desse padrão, né, das comorbidades. Enfim, então, assim, não gosto, mas eu tenho que tomar banho. Não gosto, mas eu tenho que escovar o dente. Então, eu contrato o personal trainer. Boto na minha agenda tal hora, vou lá, faço, vou embora, e eu nunca mais falo disso na minha vida. Ótimo. Entendeu? E na mesa do bar, no chá dos amigos e amigas, eu nem falo o que eu faço, que eu tenho. Então, não importa. Tem que fazer parte da agenda. É importante para a sua vida. Porque se você não tem uma boa qualidade de vida, você não vai ver seu filho crescer, seu neto crescer, você não vai brincar com seu neto. E por aí, enfim. Isso é uma outra coisa que eu costumo conversar com as pessoas através do Instagram. Meu amigo, se você não quer treinar por você, mas treina pelas pessoas que você ama. Sim. Porque, assim, a gente percebe, e cada vez isso está ficando mais claro, quando você trouxe esses estudos sobre a importância da força para manutenção, para que o cara possa... Que forte, você interage. Você interage com a sua família. Você não vai dar trabalho para a sua família depois, porque você vai ser autônomo. Você vai conseguir fazer as atividades da vida diária, vai conseguir trabalhar por mais tempo, né? Ou não, você vai viajar pelo mundo, mas de forma autônoma. Você não vai ter que, ninguém vai ter que te levar para lugar nenhum. Então, isso, cara, faz uma diferença absurda, não só para você, mas para a sua família, para quem está contigo, né? Porque você deixa de ser, de repente, aquele que vai ser cuidado para ter condição física de, ainda mais velho, ser cuidador, se for necessário. Perfeito. Então, assim, isso é muito positivo para as pessoas, né? A gente, agora, a gente se encontrou no Bem-Estar Brasil 2023, né? Que você estava até fazendo a divulgação da pós-graduação na época, onde você está até hoje, parabéns, inclusive, por isso. Aí, esse ano, a gente teve o Bem-Estar Brasil 2024 e, infelizmente, a gente perdeu lá o Valdir Soares, que faleceu durante o evento. Mas era um cara, ele faleceu de infarto, mas era um cara que estava fazendo atividade física, fazia musculação frequente, mas é aquilo que você comentou agora,
do senhor Moura, né? Tinha 84 anos, estava num momento muito feliz, o auge, assim, o evento foi um sucesso, né? Foi o segundo ano do Bem-Estar Brasil e que estava muito bom, ele estava feliz da vida. E aí o emocional tomou conta, provavelmente. Ou é aquela história do tempo de Deus, né? Que cada um de nós tem essa situação. Mas ele, assim como o seu Moura, são pessoas que autônomas, estavam vivendo, tá fazendo, produzindo, fazendo projeto para frente. E a atividade física, o treino de força em especial, dá isso para as pessoas. Tá? E aí muda o foco, porque antigamente não sabia estética. Hoje a estética ela vem como secundário se você faz força. Isso, é consequência. É consequência, entendeu? Então, não queria ficar forte. Quando eu falo ficar forte, não se ficar hipertrofiado, né? Perfeito. Mas não vai ficar tanto. Mas você vai conseguir fazer coisas que você não faz no seu dia a dia. Aliás, Franz, faz essa diferença para a gente aqui. Força e hipertrofia. Porque a gente conhece muitas pessoas que não têm uma hipertrofia significativa, não são o Arnold Schwarzenegger, mas são pessoas muito fortes. Sim. Como é que é isso? Então, a gente tá já por conta da mídia, né? Dos filmes, né? Hollywoodianos, né? Que são muito legais. A gente acabou atrelando muitos conceitos na nossa cabeça. Quando eu falo assim, o cara é muito forte, a gente pensa naquele cara todo musculoso. Isso. Não. Quando a gente fala de um cara muito forte, tem que pensar no strongman. É um cara muito grande, né? O gorduchão, aqueles caras enormes. Perfeito, Esses caras, os strongmans, eles são fortes, eles levantam toneladas. O bodybuilder, que é o cara hipertrofiadinho, todo definidinho, lá do musculoso, ele não consegue, de forma absoluta, levantar metade do peso que um strongman faz. Então, o que é força? Força é levantar o telefone celular. Força é levantar 2 telefones. Força é levantar 10 telefones. Força é levantar 50 telefones. Então, eu posso ser forte para levantar 50 telefones, mas eu tenho um tamanho de uma pessoa de 50 quilos, do magro. Magrinho, fininho, né? Ele é tão magrinho, tão pequenininho, só que ele é muito forte. Eu lembro até que uma vez o Fantástico fez uma brincadeira e levou pessoas que trabalhavam em obra, né? Porque eles levantam pesos muito grandes, e todos magrinhos assim levaram para a academia para fazer, junto com a galera que fazia fisiculturismo, e aí eles fizeram uma brincadeira assim do supino, quanto que eles levantavam. E os magrinhos levantaram tanto peso quanto a galera do fisiculturismo. Todo dia o cara faz a mesma atividade física, que é o braçal, então na prática diária deixou esse indivíduo com uma força absurda que não corresponde ao físico que ele tem. Então, cuidado, quando eu falo assim, uma pessoa muito forte, eu não me refiro ao físico, eu me refiro ao quanto ele consegue tracionar de peso. Perfeito. O quanto ele levanta de peso. E é uma pessoa, às vezes, muito, né, esteticamente muito bem, né, definida, uma pessoa esteticamente, né, aparente, nem sempre tem muita força. Ele não pega tanto peso. Porque, no caso do atleta de bodybuilder, eles hoje também fazem uma força, mas não é proporcional ao físico, porque eles conseguem direcionar para cada músculozinho, um exercíciozinho específico. Para a gente, não. A gente vai para academia de musculação, a gente pensa no macro, em força associada. Então, eu não estou preocupado com este músculo, com aquela pontinha daquele músculo de cá. Estou preocupado num todo. Aí, então, para a pessoa, o treino para saúde e qualidade de vida, a gente está pensando em força ou hipertrofia? Pensando em força. Força. A hipertrofia vai ser consequência se você tem uma idade ainda, né, que te mantém com massa, com fibras do músculo que vão hipertrofiar ou não, e também com a qualidade do seu sono, da sua alimentação. Então, a pessoa independente de ter sono bom, uma boa alimentação, ela vai ficar mais forte. É incrível isso. Você vai para a academia, você está relaxado na alimentação, está relaxado no seu sono. Mas se você pratica musculação 3 vezes na semana, ao final de 2 meses, se no primeiro treino seu você pegava 2 quilos, ao final de 2 meses você treinou 12 treinos e 12 treinos. 24 treinos depois, você está pegando 8 quilos. De 2 para 8 são 600 quilos. Então, 4, 6, 8, são 300% a mais. Eita. Comendo a mesma porcaria, dormindo mal do mesmo jeito. Caramba! Agora, se você faz esse mesmo treinamento por 2 meses e você procura um nutricionista, dorme melhor também,
faz um processo melhor. Ao final desses 2 meses, você pegou talvez 10 quilos em vez de 8, um pouco mais ainda de força, e esteticamente você viu que diminuiu a barriga, a gordurinha, e melhorou um pouquinho o volume do músculo. Por quê? Essa parte estética também depende da boa alimentação e do sono. Mas se o idoso, se vocês, amigos de idade, estão aqui nos assistindo, galera do time da terceira, não querem saber de nada, quer continuar tomando cervejinha, comendo seu torresminho de vez em quando, tudo bem. Faça treinamento de força e musculação, que você vai ficar mais forte do mesmo jeito. Você vai se levantar melhor da cama, do sofá, você vai agachar e pegar uma coisa no chão, você vai conseguir andar no shopping, se você carregar bolsa de supermercado. Isso aí é independente da sua qualidade de vida. Se você mudar um pouquinho, então, os hábitos de vida, a sua qualidade estética melhora mais ainda, junto com a qualidade de vida. Então, estética é uma coisa, qualidade de vida é outra. A qualidade de vida, de você ser um idoso mais ativo, mais capaz, está atrelada à força. A estética vem como consequência de uma melhor organização da sua vida diária enquanto alimentação, sono. E aí, falando em qualidade de vida, você trouxe a importância do treino de força. Onde é que entra aí a condição cardiovascular? E hoje se fala muito em mobilidade, né? Ganhar mobilidade para melhorar a qualidade de vida. Beleza. Né? O Peter Attia fala em estabilidade, que é a questão do equilíbrio. Como é que essas valências entram? Né? Porque quando a gente fala em musculação, dentro da sala de musculação você consegue trabalhar todas essas valências físicas. Sim. Então, como é que a gente faz esse treino, vamos chamar assim, de mais completo para que essas valências físicas todas participem, né, sejam desenvolvidas no seu treino? Perfeito. Uma coisa importante que a população tem que entender é que o conceito de musculação e aeróbio ele foi dividido por conta da ferramenta. Certo. As máquinas de musculação, o peso é a musculação. A bicicleta, a esteira, o elíptico, né, é o aeróbio. Mas eles são termos usados, né, separadamente por conta do tipo de atividade e do tipo de atividade metabólica que o nosso corpo tem. Nosso corpo ele produz a nossa energia de forma muscular, da musculação, e de forma também aeróbia. Vamos falar dessa forma assim. Então, o que seria isso? Esses nomes vêm pela qualidade, ou melhor, pelo metabolismo que a gente já tem. Então, todo mundo que estudou biologia, né? Só tem primeiro grau. Acho que eu tinha primeiro, não é mais isso, sempre falar, mas eu tinha primeiro grau, segundo grau e vinha à faculdade. Ensino fundamental. Todo mundo fez fundamental lá, até a 7ª série antigamente, estudou biologia. Então, lá te aprendeu que tem a parte da glicose e da parte da oxidação. Esses nomes deram, na verdade, o nome das máquinas. Então, se eu passo musculação, é como se eu estivesse usando mais glicose. Se eu passo um aeróbio, eu estou usando mais uma via oxidativa, porque tentando queimar mais gordura, ou energia vindo da gordura. Só para entender, isso não é dessa forma, mas, enfim. E aí, o que é legal? Nessa divisão, ficou uma lacuna muito grande na parte da mídia e das pessoas ensinando isso na faculdade, no dia a dia. Isso está atrelado a uma coisa a outra. Então, quando eu faço musculação, eu exercito o meu músculo, mas o meu coração, o meu pulmão estão atrelados a esse músculo. Por quê? Quando eu acabo de fazer 10 repetições lá e vou descansar, eu estou com o coração batendo rápido e estou ofegante. Esse ofegante é o quê? Eu gastei energia. Eu tive que botar mais oxigênio para dentro, transportar agora o oxigênio, né, do pulmão para a minha corrente sanguínea e, simultaneamente, a fornecer mais oxigênio e mais nutriente, o meu coração precisou bater mais rápido para impulsionar esse sangue, para que esse sangue jogue, né, leve a energia para o músculo e traga de novo o que ele gastou para ser jogado fora. É só lembrar do tal do leg day, né? O dia que você treina a perna, por exemplo. Tudo isso, pensar no exercício só, agachamento. Quando você faz agachamento, todo esse sistema que você acabou de explicar, a gente lembra fácil porque você acaba de fazer, você está ofegante. Ou o sentar e levantar no sofá de casa 15 vezes. Perfeito. Vai dar no mesmo, você chama de sensação. Então, a sensação de sentir o coração batendo mais rápido, ele bate mais rápido sempre quando você para, e não durante a atividade. Então, durante aquela minha contração, o coração não está batendo mais rápido. Olha que interessante.
Quando eu largo o peso, aí ele acelera. Por quê? Aquele tal um minutinho de descanso, de uma série para outra série, né? De fazer um exercício, repetir o exercício. Aquele um minuto, na verdade, de recuperação, é uma recuperação aeróbia. O meu organismo está usando de forma aeróbica, ou seja, metabolicamente fazendo um sistema aeróbio de produção de energia para que de forma anaeróbia eu faça de novo a musculação, a outra série. Então é só um nome didático. Então na musculação eu consigo por si só, inicialmente, já ter esse benefício atrelado. Eu faço musculação para força, meu coração está acelerado e de forma aeróbia melhora. Então quem faz musculação por 2 meses direto, fazendo só 2 treinos por semana, 8 treinos em um mês, 16 treinos em 2 meses, quando a pessoa vai avaliar o sistema cardiovascular, você vai perceber lá com o médico, através do teste de esforço, por exemplo, que o seu coração está batendo mais devagar, e isso é benéfico, porque o batimento cardíaco em repouso, quanto menor ele é, mais saudável você está, é uma adaptação. E outra, você está conseguindo, depois de 8 semanas, melhorar a capacidade respiratória. Então, aqui a gente fala de VO2. O meu pulmão está ótimo, estou com o maior gás. O que é o gás? É o VO2, o volume de oxigênio que eu consigo inspirar e utilizar de forma realmente efetiva durante a atividade. A musculação já faz isso. E depois de algum tempo, eu vou precisar, então, realmente, aí vou estar adaptado a isso. Aí eu posso acrescentar ao aeróbio da bicicleta, a esteira, ao treino de musculação. Inclusive, hoje, é uma prescrição muito interessante o treino misto. Musculação e aeróbio simultaneamente, em que você faz musculação 3 exercícios, aeróbio 10 minutos, musculação 3 exercícios, aeróbio 10 minutos. Por quê? Não fica nem chato para um, nem chato para o outro, nem cansativo para um nem para o outro. Eu gosto de musculação, eu gosto de aeróbio, mas 5 minutinhos eu faço no meio da série. Eu adoro aeróbio, mas detesto musculação, mas 2 exercícios eu faço enquanto eu faço aeróbio. Então, hoje, nós temos uma gama de modalidades, de maneiras de prescrever o treino para atingir qualquer tipo de gosto, para que a pessoa não tenha desculpa de que não gosta, ou que é chato, que é monótono, porque hoje monotonia também é controlada. É, verdade. E, aliás, isso é uma coisa boa você trazer. Outra coisa que afasta as pessoas da musculação, né? Porque as pessoas pensam na musculação como aquela sala, sim, que hoje até está bonita. Quando a gente começou nessa vida, era até bem rústica, né? Só tinha barra e anilha. Hoje você tem um design sensacional. Super bonito, colorido, bonito, ergonômico, né? Fácil de você trocar. Confortáveis. Quase que você tem alguns que parece que você está numa espaçonave e vai levantar voo. Então, assim, mas as pessoas pensam nisso e aí fica assim, mas para treinar força eu tenho que só fazer musculação? Ou eu posso fazer um treino funcional? Ou eu posso fazer um crossfit? Como é que é essa distinção? Aí, seguindo a primeira pergunta, então na musculação hoje, se eu estou fazendo um treino de força e é monótono de fato, mas é o pedágio que tem que pagar para quem nunca fez nada. Certo. É a melhor maneira e a maneira mais segura que tem. Usar as máquinas de forma bem moderada ali para você não ter erro. Porque a máquina, gente, você vai empurrar, ela vai chegar, ela vai na direção certa. Ela não tem como sair pela tangente. Ela não faz curva. Então não tem perigo. Então o pedágio de 2 meses é importante ali, mais ou menos. É lógico que isso depende muito também do seguinte: tem aluno que responde rápido, tem aluno que não responde. Então, qual é o próximo passo? Botar o aeróbio, mas um passo muito importante na musculação, pensando agora na gente de 50 para mais, tá? É conjugar um exercício de uma máquina com um exercício livre, que seria o funcional. Então, para que eu vou botar, eu e meus amigos mais velhos, por exemplo, num agachamento pesado, barra sobre minhas costas, sobre o ombro, que é uma coisa incômoda. Será que de repente não é melhor fazer um leg press, que é confortável, sair do leg press, segurar 2 pezinhos na mão, que vão me dar um certo desequilíbrio, e fazer um agachamento livre, um sentar e levantar de um banco, por exemplo, um caixotinho, também tem muito caixotinho para isso. Então, você senta e levanta. O que é o sentar e levantar? É um agachamento, de forma funcional. Porque ali eu tenho todo o meu
equilíbrio sendo, né, coordenado por mim mesmo e não pela máquina. Ou fazer lá o leg press, depois do leg press, sair e fazer uma passada. Ou subir e descer um caixote para exercitar músculos de forma diferente, com uma característica mais funcional das atividades diárias. Subir escada, sentar, levantar. Então tem... E aí o funcional, se você tem 100 máquinas de musculação, funcional você tem 1 milhão de exercícios. É verdade. Eu não estou falando assim 1 milhão, o número não, existem 1 milhão, milhões de exercícios. Mais de 1 milhão de exercícios. Para serem combinados com vários tipos de máquinas diferentes. É inclusive combinado, de repente, uma máquina de perna com um exercício de braço. É interessante, a gente chama de método alternado por segmento. Então eu faço um leg press lá, aquela máquina de empurrar com as pernas, fico em pé, pego um par de pezinho e jogo para cima. Meu cérebro não está entendendo nada. Esse cara está mexendo com a perna, está mexendo com o braço. Então, isso mexe com o metabolismo, mexe com o fluxo de sangue, mexe com coordenação, com equilíbrio. E no terceiro momento, essa pessoa já aprendeu um pouco das máquinas e aprendeu um pouco do funcional, aí vem um funcional, de fato, desafiador. Que são exercícios que a gente chama de unilaterais, ou unipodais, ou anteroposteriores, né? Dependendo do exercício. Então, quando bota uma perna na frente da outra, na academia chama-se de unilateral. Mas não é, na verdade, não é. A gente chama, o conceito verdadeiro é anteroposterior, porque as duas pernas estão no chão. Mas se eu vou colocar uma perna para cima, suspensa, deixar só uma perna no chão, agora, de fato, é unilateral. É mais desafiador ainda. Que é aquele treinamento suspenso, TRX, pendurar o pé em alguma coisa. Então, a gente tem as bolas suíças, né, que se usa muito no Pilates. Então, a gente tem N possibilidades de evolução para que esse treino, na hora que ele vai ficando muito chato, repetitivo, você já está adaptado a fazer um novo treino. E aí começar os desafios para não deixar a monotonia acontecer. Então, assim, são N possibilidades. É infinito. Caraca, excelente, Franz, excelente. Amigão, agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, qual a orientação que o Franz, do alto de toda a sua experiência e estudo nessa área, pode dar para quem ainda não experimentou o estilo de vida ativo? Para aquela pessoa que ainda está com aqueles medos que a gente já falou aqui, ou que eu não gosto de falar que é desculpa não, porque gestão do tempo é uma coisa difícil de se fazer. E hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Porque o mundo moderno ele é cheio de demandas, né? Demandas profissionais, demandas pessoais. Então eu não gosto de criticar ninguém. Eu não tenho tempo. Às vezes não tem. Eu vejo meus alunos mesmo do ensino superior que eles trabalham durante o dia e estudam à noite. Que horas que esse cara vai treinar, né? Para ele vai ficar mais limitado mesmo, mais difícil. Enfim, que orientação que é melhor? Orientação você dá para alguém que está nessa vida louca, que tem dificuldade de fazer a gestão do seu tempo, mas que já entendeu tudo que você deixou aqui de importante para a gente, da importância da atividade física para a saúde, para a qualidade de vida. Ele entendeu, falou assim, professor, eu quero começar, mas como é que eu começo se eu estou nessa vida louca, se eu não tenho tempo para nada? Beleza. Essa é uma pergunta interessante que me dá uma brecha para responder a pergunta que você me fez agora, alguns minutos atrás. Essa pergunta tem a ver com a orientação com a entrega que você perguntou. Então, tem um personal presencial, que ele paga para estar lá, mas hoje nós temos outro tipo de entrega, que é a entrega do treino online e da consultoria online. O que é um treino online? Você vai pagar uma assinatura, uma Netflix da vida, né, de alguma plataforma de treino, em que em qualquer lugar que você tiver, telefone celular, computador, no seu trabalho, enfim, viajando, no quarto de hotel, você vai acessar a plataforma, igual a Netflix, clica no filme, e o filme é uma mini aula. E essa mini aula, ela pode ser, tem plataformas que são de musculação, mas tem plataformas que são funcionais. Então, você no quarto do hotel, clica lá no seu filme, né, que é uma aula de 10 minutos de funcional para ser feita no quarto de hotel. E aí você tem a opção. Você pode levar um elástico na mochila, um único elástico, você faz 1000 exercícios, ou não levar nada, e aí você tem a opção de fazer vários exercícios com o peso do corpo,
e tem uma pessoa fazendo, você está lá copiando a pessoa. Então, o professor gravou aquela aula, você só copia aquela aula. Então, o que ele manda você fazer, você faz. Que se você faz na década de 80, né? Acho que Jane Fonda começou com isso. A ginástica aeróbica começou assim, é verdade. Então, começou não, se difundiu assim. Difundiu assim. Então, você tem o treino online, que é esse, que você hoje tem plataformas que você paga, se não me engano, aí R$29, R$30 por mês de assinatura. É o mesmo preço do Netflix, de qualquer tipo de assinatura de vídeo, de filme. A própria Netflix fez uma parceria com a Nike e ela, na plataforma Netflix, tem algumas aulas patrocinadas pela Nike. Tem aplicativo da Nike, tem vários. Agora tem a WeBurn, que lançou agora também, e agora tem um convênio junto com o Vini Possebon, do 48. Exatamente. Enfim. Então, você tem isso, que é o treino online. Entrou, copiou, fez. Mas eu vou entrar fazer copiar um treino que eu nunca fiz, e a técnica tá certa, vem para me corrigir. Então, enfim. Mas é um modelo. Você pode pagar um valor muito barato mensal e de qualquer lugar que você estiver viajando na sua casa, sem nada, ou com uma garrafa de água na mão de PET, de refrigerante, que você encheu de água, você pode fazer. Outra entrega, que é a consultoria online. A consultoria online, no meu caso, por exemplo, eu faço consultoria online semipresencial e 100% online. O que é o semipresencial? Se você é de Campos, de Goitacazes, e eu estou morando em Campos, de Goitacazes, ou é de São João da Barra, Tafona, de alguma região aqui próxima, São Fidélis, sei lá, e você queira vir em Campos fazer a avaliação comigo, já marcar uma hora, com sua consulta médica, eu vou sentar com você, te entrevistar e fazer uma avaliação em você. Essa avaliação é de perimetria, de tamanho dos braços, para ver se tem um braço, uma perna maior do que a outra, se suas circunferências têm algum indicativo de que um lado é maior do que o outro, não só o lado, mas a parte de cima é muito grande, a parte de baixo a perna é muito fina. Você trabalha sentado muitas horas, não tem uma atividade da perna, então tudo isso você correlacionado. Outra é o adipômetro, que eu vou fazer vários beliscões em 7 dobras e ver não só a gordura corporal e o percentual de gordura, mas onde tem mais gordura. E a gente sabe que gordura hoje tem gordura gienoide, gordura androide, são tipos de gordura que vão me dar ali um feedback assim, essa pessoa tem tendência a ter um colesterol alto. Essa pessoa tem uma tendência a estar com uma resistência à insulina. Inclusive, hoje tem teste de uma única circunferência de abdômen, já tem essa correlação com algumas coisas. Então, sim, eu faço toda essa avaliação, entrevisto uma entrevista enorme, sabendo se tem doença, se tem dor, se tem lesão, se tem cirurgia. E aí eu monto o treino, mando esse treino pelo WhatsApp, explico todo o treino, e a pessoa vai filmando os exercícios, mandando para mim, e vou corrigindo a técnica. E semanalmente eu peço feedback. Treinou? Não treinou? O que aconteceu? Toda semana eu cobro da pessoa um feedback. Então a pessoa sabe que tem que falar comigo. Ou vai mentir, ou vai ter que falar a verdade, se foi ou não foi. Então, existe uma cobrança saudável de que tem uma pessoa ali atrás, pô, o Franz, sábado, vai me pedir feedback da semana. O que eu vou falar se não fiz nada? É um valor um pouco mais caro, porém você tem um acompanhamento que mensalmente muda o treino. Você tem, no meu caso, eu fico disponível 7 dias na semana para tirar qualquer tipo de dúvida em qualquer horário, inclusive orientar o exercício, corrigir o exercício. Então, isso é consultoria online. A online 100%, a pessoa não tem essa parte presencial comigo. Eu marco uma videoconferência. Perfeito. Você faz uma avaliação por videoconferência. Eu peço à pessoa fotos. Se a pessoa já faz musculação, eu peço para ela que ela pague na academia dela alguém que faça essa avaliação, mande para mim. E a avaliação também postural, escoliose, silfose, lordose, joelho para cá, joelho para lá. Toda essa avaliação também é feita comigo. Se a pessoa não vai fazer musculação, ela manda só as fotos, e aí eu entrevisto a pessoa, e por videoconferência, a pessoa fica em pé, longe do telefone, e vai fazer alguns movimentos para eu avaliar os movimentos dela. Inclusive avaliar a escoliose, a lordose, se o joelho está para fora, o joelho está para dentro, se o pezinho está torto. Aí eu entrevisto do mesmo jeito, monto todo o processo, mando para o WhatsApp, fico disponível mesmo. Então, de qualquer maneira, a pessoa vai estar sendo assistida por mim ali, tete a tete, porque é videoconferência, não é ligação. Entendi. A pessoa tem que me ver, eu tenho que ver a pessoa e eu tenho que ver foto de frente, lado, de costas. Então, pensando nessas entregas, a pessoa hoje, ou essa recomendação que eu tenho para dar para vocês é, pessoal, existe hoje na ciência, mostrando claramente, não é uma ciênciazinha outra não, uma ciência robusta, feita com milhões de pessoas já. Se você treinar por 4 minutos, 3 vezes na semana, ao final de 2 meses, o seu VO2 já melhorou quase 30%.
Ou seja, sua capacidade respiratória melhorou quase 30%. 4 minutos 4 minutos por treino. por treino. Então, entre um intervalo da novela e outro, você treinou e você conseguiu melhorar. Você andou dentro de casa. Só que qual o problema disso? Esses são formatos de HIIT. São treinos de 4 minutos, um pouco mais intenso. Mas, de qualquer maneira, se em 4 minutos intenso, em 8 semanas, em 2 meses, tem uma melhora absurda dessa, imagina então todo dia por 6 minutos ou 8 minutos. De baixa intensidade por enquanto. Não vai dar no mesmo, talvez na mesma proporção, mas talvez com 2, 3 meses vai ser uma melhora de qualidade de vida absurda com 6, 8 minutos. E isso hoje já está também na ciência referendada. Por isso que o treino online explodiu. São treinos de 10, 15, 20 minutos. Mas, pô, eu não tenho isso tudo. Eu até acredito, como você falou, acredito que você não tem, mas 10 minutos a gente tem. É o tempo que você está no celular, por exemplo. 10 minutos, e é isso que eu ia falar agora. Se a gente pegar o telefone celular e colocar aqui, ó, o tempo de uso do telefone celular, eu que trabalho com o telefone celular, né? Hoje eu tenho 26 alunos de personal, estou próximo dos 100 alunos online. Fora os 12 mil alunos da faculdade, né? Nossa Senhora. Eu trabalho em média 4 horas por dia no telefone celular. Então, o adolescente está ficando esse mesmo tempo para ver rede social. Entendeu? Isso é estatístico, inclusive. São 9 horas de tela por dia, mas de celular são 4. Pois é. Então é muito louco. Né? Então a gente tem tempo. Se você for olhar direitinho essas métricas de telefone celular hoje, ou que você está perdendo tempo de fato ali nas mídias sociais, você tem 10 minutos. Fran, você sabe que papo bom acaba rápido. Puxa, ajuda me fala. Cara, e esse papo foi sensacional, irmão. Muito obrigado mesmo. Verdade. E ó, eu vou te perturbar outras vezes, porque vai ser um prazer. Não, esse papo de treinamento de força tem muita lenha pra gente queimar, tá bom? Gente, aquele abraço e até o próximo episódio do Voa Talks. Um abraço, pessoal.